torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte, torcedor vascaíno, hoje vamos falar sobre o resultado do jogo, né? Vasco da Gama 0, Palmeiras 1. Vamos falar também sobre o que eu achei, né, do jogo, e também vou falar aqui um pouco sobre o Felipe, na coletiva dele. Que o Felipe falou, né, que gostou do que viu. O Felipe falou que o Vasco evoluiu, que o Vasco jogou como o Vasco da Gama. Mas, cara, para mim de nada serve, já que o Vasco não pontuou. Algumas coisas sim tem que ser aproveitadas. Não vou ser um cara ingrato, não vou ser um cara taxativo, né, no caso. Um cara que só reclama, isso, aquilo, outro. O Vasco sim teve uma postura diferente na formação. 4-4-2, né? 4 homens ali, praticamente, no meio de campo, né? Sendo que o Nuno Moreira e o Lloyd, os dois ali estavam fazendo ali a função de ir na linha de fundo, né? O Lloyd já tem essas características de ir mais na linha de fundo. E o Lloyd vem evoluindo, né? Vem se adaptando. No Vasco da Gama já o Nuno é um jogador. Melhor contratação, né, do Vasco nessa janela de começo de ano, né, de 2025. O Nuno já se firmou, já conseguiu aí fazer vários gols e já deu muitas assistências aí. Mas o Nuno não tem característica de ficar indo na linha de fundo. De vez em quando ele até consegue fazer uma jogada ali de linha de fundo, consegue dar um cruzamento, consegue dar um passe. Mas, enfim, não é a característica do Nuno. A característica do Nuno é arrastar a bola para dentro ali, tentar a finalização. E é isso. O Vasco foi nessa formação. O Ryan foi o centroavante, né? Ali no meio, entre Nuno e Lloyd Augusto. E uma linha ali de 3 volantes, Tietê, Hugo Moura e também Matheus Carvalho. E os homens aí do meio de campo, né, os volantes, deu uma certa consistência, né, ao time do Vasco. Ajudou muito defensivamente, na minha opinião, e tem que ser mantido pelo menos esse meio de campo. Esse é o lado positivo, né? Você botar aí 3 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, que são volantes aí mais marcadores, né? Volantes aí que são muito bom defensivamente, e deixa o Tietê ali como um volante ali de criação, que também vai ajudar, né? Vai apoiar no ataque, e também quando for necessário vai defender também, vai ajudar defensivamente. Esse é o ponto positivo, que o time do Vasco teve bastante posse de bola, né, contra o Palmeiras. Lembrar vocês que o Vasco teve mais posse de bola, o Vasco ficou girando mais a bola, o Vasco teve um percentual muito grande de acertos de passe, muito passe ali, muitos passes até rápido, né, coisa que o Vasco não costuma fazer, né, trocar passes rápido, tabela, toda hora ali. O Vasco até me surpreendeu, né, a forma que estava jogando. Muita velocidade ali, principalmente no lado ali do Lloyd Augusto. Toda hora o Lloyd Augusto chegava na linha de fundo e infernizava ali a zaga do Palmeiras. Só que o Lloyd se machucou, né, aos 40 do primeiro tempo, e foi substituído. Quando o Garré entrou no jogo, simplesmente o lado direito aí do Vasco morreu. O Garré não conseguiu, até mesmo pelas características, não conseguiu fazer a mesma função que o Lloyd fazia, né? Ir numa linha de fundo, fazer ali a zaga do Palmeiras ali, né? Trabalhar, passar sufoco. E com a entrada do Garré, as coisas mudaram. O Vasco
já perdeu praticamente ali o lado direito. Não teve nenhuma jogada de linha de fundo, apenas muita posse de bola, né? Porque é característica do Garré segurar a bola, mastigar ali a bola, tocar, receber, tentar um passe ali, né? Esse é o jogo que o Garré costuma fazer, né? E o Vasco também perdeu o zagueiro Lucas Freitas. O Vasco no primeiro tempo até teve algumas oportunidades aí, né? Teve o chute do Ryan. Também teve uma bola, um cruzamento que o Lloyd acabou desperdiçando, né? Pegou errado na bola. Foi tentar ajeitar para chutar e acabou pegando no joelho do Lloyd. Foi uma chance ali muito boa. E logo no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco teve uma chance com o João Vitor. Uma saída errada ali do goleiro Everton. A bola acabou sobrando para o João Vitor. Estava sem goleiro. No caso, o Everton acabou nessa falha, né, saindo do gol. Só que quando o João Vitor chutou sem goleiro, a bola já estava entrando. O zagueiro estava bem posicionado, né, no caso. Conseguiu tirar de bicicleta o lateral Giai do Palmeiras. E cara, fim do primeiro tempo, né? E no segundo tempo as mesmas coisas aí voltaram a acontecer, né, no Vasco. Quando você acaba tirando jogadores como o Nuno Moreira, quando você tira um jogador com a qualidade do Nuno, né? E quando você tira aí um Tietê, quando você bota Paulinho, que não tá bem, quando você bota Alex Teixeira, que não decide nenhum jogo pro Vasco, Alex Teixeira, não sei porque ainda vem tendo oportunidades aí no segundo tempo, né? Poderia tentar aí uma substituição diferente, né? No caso aí o Felipe, mas botou Alex Teixeira e também botou o Paulinho, que não vem tendo boas atuações aí. Aí o Vasco não conseguiu fazer modificações à altura, né? Mas um pouquinho antes das modificações aí, logo no comecinho do segundo tempo, o Vasco, uma saída de bola, né? Tentando, o Vasco o primeiro tempo todo estava saindo, tocando a bola do seu campo de defesa. E essas jogadas aí me lembrou que o Vasco, né, tá em negociações, né, avançadas aí com o Diniz, e de repente já é um ensaio aí, né, pro Diniz ver que o Vasco tem sim condição de sair jogando. Só que, cara, você não consegue pegar a manha aí de sair jogando da pequena área ali, né, toda hora tocando bola com qualidade, ter uma saída de bola de qualidade, né, sem sair chutando, sem sair dando bicão para frente. Essas jogadas você tem que treinar, e às vezes não é treinamento de uma semana, é treinamento aí de meses, né? Então o Vasco estava acostumando já, né, no jogo a sair jogando ali, né? O Hugo Moura estava recebendo a bola de frente pro Léo Jardim. O Hugo Moura chegava ali, né, no meio ali da pequena área ali, e recebia a bola. Só que dessa vez, no segundo tempo, o Hugo Moura recebeu essa bola do lado do Léo Jardim ali, e recebeu na sua perna esquerda, uma perna que o Hugo Moura não tem, e acabou tentando aí tocar o zagueiro da base, né, que entrou no lugar do Lucas Freitas, Luiz Gustavo. Só que o Hugo Moura foi interceptado pelo Richard Rios, e nessa que ele tocou, ele acabou entregando a bola e o Richard Rios desarmou, né? Conseguiu aí o desarme, junto com mais dois jogadores do Palmeiras, entre eles um que tocou e um que fez o gol, que foi o Vitor Roque. Nessa jogada de falha, né, da defesa aí do Vasco, entre Léo Jardim e Hugo Moura,
Na minha opinião, o Léo Jardim também falhou. E o Hugo Moura falhou porque quando ele tentou avistar o Luiz Gustavo para tocar, o Richard Rios foi um pouco mais rápido e conseguiu aí interceptar, né? Conseguiu roubar a bola do Hugo Moura. Ele até tentou, né? Tocar ali rapidamente, mas a bola meio que voltou para outro jogador do Palmeiras. E esse jogador que deu assistência aí pro Vitor Roque, né? Lamentável, ressuscitamos aí mais um jogador que não fazia gol há meses, né? O Vitor Roque. Já tem 10 jogos aí pelo Palmeiras, não conseguiu fazer gols em nenhum jogos desses daí. Teve 2 gols anulados, né? E no caso, foi ressuscitar justamente contra quem? Contra o Vasco, né? Lamentável. Muito lamentável, cara. E, sinceramente, depois dessa jogada aí que o Hugo Moura acabou entregando, né? Com parceria do Léo Jardim, eu fiquei muito cabisbaixo, fiquei muito triste. E, cara, já senti que seria igual no ano passado, né? Que foi um outro jogo contra o Palmeiras, só que teve uma entregada, no caso do Ryan, né? Ryan foi dar um passe para trás e acabou dando uma assistência pro Flaco Lopes fazer gol, né? No Vasco naquela ocasião. E dessa vez foi o Hugo Moura que entregou, né? A paçoca aí. E é muito ruim quando você perde assim. O Palmeiras não estava tendo aí uma boa atuação, né? O Palmeiras perdeu muitos gols. Gols que o Palmeiras não costuma perder em seus jogos. O Palmeiras não estava muito inspirado. O Palmeiras teve uma atuação muito baixa, na minha opinião, porque se o Palmeiras estivesse inspirado, estivesse em um grande dia, esse time do Palmeiras, o Vasco poderia ter tomado aí uma goleada aí, uns 3-4-1 aí. Nem 4-1, né? 3-4-0 aí, porque o time não teve capacidade de fazer nenhum gol. Poderia ter tomado fácil aí. O time do Palmeiras perdeu muitos gols. O time do Vasco também teve oportunidades também no gol. Aqui também meter, né, o pau aí nos jogadores, no time do Vasco. O Vasco jogou até bem, né? De certa forma, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o time, na hora de fazer as modificações, entraram jogadores, né, que não conseguiram manter o mesmo nível técnico, né, e também a mesma condição física aí, né, do time do Vasco do primeiro tempo. E, consequentemente, o time caiu muito de rendimento no segundo tempo. Teve a paçoca do Hugo Moura. E depois do gol, cara, o Vasco se acabou, não conseguiu praticamente nenhuma jogada. Teve até alguns lances, algumas triangulações, né? Principalmente na linha de fundo, onde o Vasco tocava ali e tentava infiltrar na pequena área ali do Palmeiras, mas na hora de cruzar, na hora de dar um passe, nunca conseguia achar um companheiro bem colocado para finalizar. E quando cruzava aí a meia altura, não dava cruzamentos aí no segundo pau e era facilmente interceptado pelo Gustavo Gomes aí, né? E o seu companheiro de zaga. Então, foi ficando nítido que a entregada do Hugo Moura custaria aí a vitória. E o tempo foi passando. Entrou Alex Teixeira, né? Entrou essa galera aí que eu já comentei. Benjamin Garré, no caso, já tinha entrado no primeiro tempo. Alex Teixeira. Entrou também o Paulinho. E, cara, não mudou nada. Pelo contrário, o time piorou tecnicamente e também fisicamente. E com isso o Palmeiras começou a sobrar. Palmeiras, a partir do momento do gol ali, né, e das substituições do Vasco, o Palmeiras teve aí uns 3-4 contra-ataques que, se os caras tivessem ali inspirado e também tivesse com a pontaria boa, poderia ter feito aí uns 3-4 no Vasco aí tranquilo. E, cara, o Felipe na coletiva falou que gostou, né,
do jogo, falou que gostou do que viu. O Felipe falou que o Vasco jogou como Vasco. E, cara, não concordo. Não concordo. Teve sim uma melhora. O time conseguiu, né, jogar, competir, né, com o Palmeiras no primeiro tempo. O Vasco teve até mais oportunidades que o Palmeiras ali no primeiro tempo, na minha opinião. Se não tiver tido mais oportunidade, foi pau a pau ali, né? Mas não conseguiu fazer gols, não conseguiu aí aproveitar, né, os momentos que teve, né? As oportunidades que teve. O Lodge não conseguiu fazer o gol, cara a cara com o goleiro Everton. O Ryan teve uma bola que, se ele chutasse com qualidade, aí ele poderia ter vencido o goleiro Everton. E também acabou aí desperdiçando, chutando fraquinho, né? O João Vitor teve uma oportunidade sem goleiro e tivemos a infelicidade aí do zagueiro Giai conseguir cortar essa bola de bicicleta, né? Então, na minha opinião, mesmo eu tendo gostado um pouco do primeiro tempo, eu acho que pelo Palmeiras aí ter segurado também um pouco a onda, né? Lembrando que o Palmeiras tem jogo de Libertadores essa semana. Eu acho que o Palmeiras não entrou 100% focado nessa partida, entrou também um pouco salto alto. O Palmeiras não jogou a Vera, na minha opinião. Caso tivesse jogado a Vera e levasse esse jogo como uma decisão, a gente poderia aí ter saído com um placar de goleada, ou pelo menos um placar aí um pouco mais elástico, né? Um 2-0, um 3-0 aí fácil. Então, na minha opinião, por essa questão aí, né, do Palmeiras não ter jogado bem, do Palmeiras ter segurado a onda, né, ter entrado aí de salto alto, eu acho que esse jogo não pode ser parâmetro aí, né, só porque teve uma boa atuação contra um time que não estava focado. O Vasco não pode, no caso o Felipe não pode achar que é mil maravilhas, que tem que jogar assim. O Vasco tem que ser mais objetivo. Eu até gostei, né, principalmente do primeiro tempo do jogo, mas o Vasco tem que pensar em ser objetivo, em sempre conseguir pontuar no Campeonato Brasileiro. Não importa se está jogando bem ou mal, o importante é sempre empatar ou vencer. Se for vitória, melhor ainda, né? Assim que a gente espera as vitórias. Mas num jogo desse dificílimo, se o Vasco tivesse empatado pelo menos aí em 0-0, a gente não estaria aí tão puto da vida, né? Porque ninguém merece perder com um gol, né, de entregada, com uma paçocada, né, que acabou acontecendo aí no caso do Hugo Moura entregando. Então, cara, na minha opinião, o Felipe, ele até comentou também, né, que não estava satisfeito porque perdeu. E, cara, não pode ficar, a gente não pode normalizar derrotas aí, né? A gente tem que sentir e buscar melhorar sim, dar a volta por cima. E ele tem que ajudar o time, né, enquanto ele estiver treinando, enquanto o Vasco não tiver apresentado o seu técnico, né, que está muito próximo do acerto com o Fernando Diniz. Enquanto o Felipe estiver à frente do time do Vasco, o Felipe tem que treinar o time, né, e escalar o melhor Vasco que tiver, para buscar os 3 pontos aí, né, para buscar vitórias em qualquer competição que o Vasco entrar para disputar, né, seja no Brasileiro, Sul-Americana, na Copa do Brasil. O importante é a vitória, e se a vitória não vir, o importante é não perder. Nesse jogo aí contra o Palmeiras, se viesse ao menos um empate aí, a gente não estaria aqui chorando, né, e puto, triste da vida. E, cara, para finalizar o vídeo aí, também temos aí que pensar para essa próxima janela que vai vir, reforços urgentes, até porque o Hugo Moura está em um momento de oscilação. O Vasco precisa de um volante
O Vasco precisa aí de pontas. O Vasco precisa aí de um centroavante aí para substituir o Verratti. O Verratti não jogou esse jogo, né? Ele mesmo pediu. Segundo o Felipe, ele deu uma entrevista falando que estava desgastado, estava cansado, por isso que o Felipe poupou o Verratti e o Coutinho. E na minha opinião, em alguns momentos ali do jogo, o Verratti fez falta ali, principalmente na hora que estava perdendo, né? Se o Verratti estivesse ali na área, esses cruzamentos aí errados, ele poderia consertar ali e tentar ajudar, né, o time do Vasco. Fez muita falta aí, né? Mas já que não jogou, enfim, precisamos aí de reforços urgentes, principalmente para o setor do meio campo ali, né? Mais um volante para estar ali fazendo pelo menos sombra, ou para ser titular, né, no lugar do Hugo Moura, ou para também, quando substituir o Hugo Moura ali, substituir a altura. E também precisamos aí de jogadores de velocidade, né, nas pontas aí. E também precisamos de um reserva aí pro Verratti, um cara para disputar a titularidade com o Verratti. Porque o elenco do Vasco, Alex Teixeira não é solução, Jean Davi não é solução, o Paulinho está muito abaixo, o Adson também não está ajudando muito, né? O Adson ainda está muito aquém de quem já rendeu muito nesse time do Vasco, quem foi o melhor jogador do ano passado. Então precisamos aí de mais reforços aí, né? E é isso, torcedor. Tamo junto aí. Fica com Deus aí. E saudação vascaína aí. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo. Gostaram do jogo, mesmo com resultado negativo. Deixa aí a opinião de vocês aí nos comentários aí. E tamo junto aí. Fica com Deus aí. Saudação vascaína.